Muito bem, agora a conexão com o Dr. Renato Balestreiro Barreto, sempre ao vivo aqui no nosso programa, sextas-feiras, e hoje ele nos traz um tema bastante atual. E por que não dizer, né, meu caro Dr. Renato, um tema para lá de polêmico, que é o da liberdade de expressão. Seja muito bem-vindo ao nosso Farol, Dr. Renato. Ô, Roberto, obrigado. Eu estou muito feliz de participar do programa. E outra, é um tema muito mais simples do que o do último programa que fizemos. Aquele era mais complexo. Então, a liberdade de expressão, doutor Roberto, ela é típica da democracia, né? De um país democrático, aquele que você tem a liberdade como um dos pilares daquela sociedade, que é o caso do Brasil. E a liberdade de expressão é aquela forma que você pode dizer, afirmar aquilo que você sabe, aquilo que é bom, aquilo que você entende. A Constituição Federal Brasileira, doutor Roberto, ela até preservou numa cláusula pétrea. Cláusula pétrea é aquela que não pode ser mudada, ela é fixa na Constituição. Mesmo que você fizer uma emenda, tal, a alteração dela é complexa. Toda vez que eu ouvi essa palavra causa pétrea, é aquela que ela é perpétua. E ela, no artigo 5º, ela prevê a liberdade que você tem de expressão, que você pode se comunicar e afirmar e explanar aquilo que você pensa. Os deputados federais, por serem representantes do povo, os senadores, deputados estaduais, vereadores e advogados, juízes e promotores, no âmbito jurídico, obviamente, eles têm uma liberdade maior ainda. Além de você se expressar como quiser, se você acabar ofendendo alguém durante um processo judicial ou diante de um procedimento legislativo, doutor Roberto, o senhor tem até uma imunidade parlamentar ou uma imunidade jurídica para você poder expressar o seu ponto de vista. Então, se um advogado que ofenda o outro advogado, que ofenda um promotor que ofenda o advogado, aquelas brigas que a gente vê, que todo mundo critica dentro do Senado, dentro do Congresso Nacional, ela é até saudável, né? É dali que se depura, que se apura uma boa solução. Então, aqueles deputados, eles são imunes, eles podem fazer aquilo. Entretanto, o Poder Judiciário, nos últimos anos, começou a entender que a liberdade de expressão não é um exagero, você não pode também usar aquilo lá como forma de ofensa, até essa explanar fake news, né? Notícias falsas, e que é o que está em moda nesse assunto que nós estamos falando, e até dizendo que você passa a exagerar, fazer desproporcional a liberdade com algumas coisas. Então, nós tivemos o caso de um deputado que ofendeu o ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos também o Roberto Jefferson, que é do partido PTB, também ofendeu reiteradas vezes o ministro do Supremo, e achando que aquilo se tratava de liberdade de expressão. Aconteceu que o Poder Judiciário entendeu que não, que você se expressar é uma coisa, você exagerar e começar a ofender, a instigar, a fazer uma apologia ao crime, às agressões, passou a ser proibido. E aí mandou, inclusive, até prender. Esse deputado está preso até hoje, tem um jornalista preso também pelo mesmo motivo. Então, essa diferença entre liberdade de expressão e ofensa. O Judiciário recentemente disse que não. E talvez cabe nessa pergunta aí que está falando, doutor Roberto, que o Supremo Tribunal Federal, nós temos um tripé da justiça, né? Você tem o acusador, você tem o juiz que é imparcial e você tem o advogado. Eles são essenciais. É esse tripé.
O Supremo, o Ministério Público acusa, o juiz julga e o advogado defende. O Supremo Tribunal Federal fez uma interpretação interna, num caso do regimento interno, e diz que sempre que o crime envolver o Poder Judiciário, ele pode ser, primeiro, o delegado que apura, o próprio juiz, além de ser o delegado, ele pode ser o promotor que acusa, e ele também será o juiz que vai julgar. E é esse o problema que incomodou o governo, alguns setores do governo, incomodou advogados, a OAB, né, porque a liberdade de expressão acabou convertendo nesse entendimento do Supremo. Eu não sei se eu fui claro. E esse pessoal está preso, isso não se decidiu. E naquela greve que nós tivemos, naquele movimento que tivemos dia 7 de setembro, foi justamente uma reação do presidente da República contra esse procedimento que foi adotado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, o doutor Alexandre de Moraes. Sim. Eu fui claro? Sim, não, inclusive eu sou um admirador seu, porque o senhor não deixa margem para dúvidas nem para perguntas. Eu ia dizer para o senhor exatamente isso. Uma das críticas que se fez em relação ao ministro Alexandre de Moraes foi justamente nesse quesito que o senhor nos colocou e muito bem agora, ou seja, normalmente o Poder Judiciário tem que ser provocado. Raramente ele age de ofício, e essas que foi a principal crítica em relação ao procedimento adotado pelo ministro Alexandre de Moraes, né, doutor? O entendimento, doutor Roberto, de que ele tem que ser provocado é justamente para ele ser imparcial, para ele ser equilibrado. No momento que ele age, no momento que ele procura provas, o juiz, ele deixou de ser imparcial. Ele passou a ser parte, ele passou a pender de um lado dessa balança. Entendi. Então, o senhor disse muito bem, ele tem que ser provocado. Tá certo, é muito claro. Agora, uma outra observação para a sua análise, meu caro doutor, o limite da liberdade de expressão e a ofensa pessoal, ofensa que se faz em torno de uma pessoa ou do seu cargo. Há um limite muito tênue em cima disso, não há? Há um limite tênue interessante. Ele é tênue porque ele também depende, doutor, de quem vai julgar. Ele é muito subjetivo, sabe? Nós tivemos um caso de um jornalista, eu fui advogado, de um jornalista que ele fez um comentário de um candidato nas últimas eleições. E esse candidato não gostou daquele comentário e pediu indenização por danos morais. Eu fui advogado desse jornalista e acabei defendendo, argumentando a liberdade de expressão. Porque o jornalista, porque o candidato, na época da eleição, ele tem que ter uma couraça, ele tem que ter uma proteção, porque ele vai se submeter ao escrutínio público, ele tem que estar preparado para ouvir alguma coisa. E nesse processo, o Poder Judiciário entendeu que mesmo a liberdade de expressão do jornalista, ela era correta, ela era justa. Se fosse numa outra ocasião, que não fosse eleição, que ele não fosse candidato, o jornalista podia ser responsabilizado. Então, quando o senhor falou uma linha muito tênue, é tênue e outra, ela é subjetiva. Sabe o que eu ia dizer para o senhor? Por exemplo, o senhor é juiz, o senhor se ofendeu uma vez com uma determinada frase e você ficou isso na sua mente. Quando chega um processo que a pessoa usou a mesma frase e tal, o juiz pode se convencer que aquilo é ofensivo, né? Que aquilo não é uma liberdade de expressão, porque já veio machucá-lo anteriormente num outro caso. Mas aí é que nós temos o segundo grau de jurisdição,
aonde 3 outros juízes vão averiguar aquela primeira sentença do juiz monocrático, que é o juiz de uma só pessoa, né? Então, 3 num processo no tribunal. Estamos tendo... Doutor, me perdoa. Pois não, prossiga. Então, um colégio de juízes, formado por 3 juízes, eles vão averiguar, vão apurar e ver se aquela decisão foi perfeita. Aonde que eu quero chegar, para o senhor entender, para quem está nos ouvindo entender? A diferença ela é tênue, de verdade, e que é ofensivo para o senhor pode não ser para o teu irmão, pode não ser para um amigo, pode não ser para o juiz, para o padre, né? Então, essa linha é tênue mesmo. Perfeito. Você tem colocado em dúvida, tomara que as nossas instituições levem isso aí a bom termo, porque realmente é uma opinião particular, é óbvio, né? Eu acho complicado o acusador se confundir com o julgador, né, doutor? Agora, o senhor a gente não pode também virar as costas, assim, deslembrar, e o Roberto Jefferson, ele exagerava, não é? Eu ouvi no WhatsApp filmagens onde ele estava com uma carabina, estava armado com um revólver, sempre de forma ostensiva, querendo que o povo, aqueles que estavam se ouvindo, se erguesse contra o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que realmente houve um exagero. Não era o caso de ele ser preso. Sobretudo, ele tem problemas de saúde grave, né? Sem dúvida, sem dúvida. Tá bom. Meu caro doutor Renato... Ele exagerava, né, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, ouvindo o bate-papo... Oi? Ele passava do limite algumas Sim, vezes. sem dúvida. Doutor Renato, ouvindo uma entrevista sua para o nosso companheiro Oswaldo Davoli, sei que o senhor gosta do final de semana, fiquei sabendo que o senhor gosta de uma viola também. Espero que o senhor tenha momentos de descontração nesse final de semana, semana da gente sempre pesada, doutor. Um ótimo final de semana para o senhor, com distração e ao lado da família, que isso é o mais importante. Doutor Roberto, eu quero mais uma vez agradecer por eu ter sido recepcionado no programa. Todas as sextas-feiras eu estou dando entrevista. E dizer que eu estou muito feliz e tenho recebido vários comentários que o nosso programa, olha que ousadia, claro, está tendo muito bem recebido aí pela vizinhança. Beleza, ele é construído por todos nós. Um grande abraço, doutor Renato, até a próxima semana. Que Deus abençoe a todos, doutor. Amém, muito obrigado.